A oliveira é uma árvore muito importante na cultura do antigo Oriente Médio. De seu fruto extrai-se o combustível para as lamparinas que iluminavam a noite dos judeus. De seu óleo se faz o pão, que é o principal alimento do povo, ungüentos para perfumes e remédios, sabão e, principalmente, como símbolo derramado sobre os reis e sacerdotes, representando o derramar do Espírito de Deus. Esta relação do Messias com o Espírito pode ser vista no texto de Isaías 11, 1-2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ao longo de toda a história judaica, a esperança pela vinda do Messias, que lideraria seu povo a uma era de prosperidade, foi constante. Entretanto, esta expectativa foi muito mais intensa, especialmente durante o domínio romano. Neste vídeo, vamos mergulhar nos textos do Antigo Testamento e na compreensão de judeus e cristãos a respeito da identidade desta figura profética que mudou a história. Bem-vindos ao canal Observatório 7, onde estudamos tudo sobre 7 assuntos, sendo eles a teologia, história, antropologia, ciência, arqueologia, filosofia e arte. Se gostar, deixe sua curtida e se inscreva para receber os próximos episódios desta série. Estamos na série sobre o século de Cristo, mas confira as demais séries aqui em playlist do canal e mais sobre este assunto na bibliografia abaixo do título do nosso vídeo. O vídeo a seguir se mantém fiel à proposta deste canal de um diálogo com a teologia cristã e desejamos que nos comentários você trate as crenças e ideias dos outros como gostaria que tratassem as suas. Em especial neste vídeo, obviamente, apresentaremos pontos em que judeus e cristãos têm entendimentos diferentes, mas desde já manifestamos nosso total respeito à crença dos nossos irmãos judeus. Este episódio está repleto de generalizações e simplificações e utiliza imagens pesquisadas aleatoriamente, usadas fora de seu contexto e reinterpretadas em nossa própria narrativa. O termo Messias em hebraico, Mashiach, significa ungido. Foi traduzido para o grego como Christos, derivado da expressão crisma, a palavra grega para o ato de ungir. Mashiach aparece no texto do Antigo Testamento 39 vezes, sendo utilizado para indivíduos variados. Reis de Israel são chamados de Messias, como em 1 Samuel 12:3, sacerdotes, como em Levíticos 4:3, Ciro, o rei da Pérsia, um não-judeu, separado por Deus para libertar os judeus, foi chamado de Messias em Isaías 45:1, e patriarcas hebreus são chamados de Messias em Salmo 105, verso 15. O que eles têm em comum é que se entende que todos receberam a unção do Espírito de Deus para determinadas tarefas. Entretanto, com o tempo, esta palavra foi associada com a vinda do Salvador. Este Salvador, ou ungido, já era esperado por Adão e Eva como resposta ao pecado da humanidade, tal como descrito na profecia de Gênesis 3:15, onde ele é descrito como a semente da mulher. É interessante que a semente prometida é de Eva e não de Adão, pois na cultura do Antigo Oriente, semente é o termo também para sêmen, usado para descrever os descendentes de famílias que eram patriarcais. A semente, sendo da mulher, conecta o Salvador às grandes mães de Israel, que foram mulheres que precisaram de uma intervenção milagrosa para romper sua esterilidade. Sara, Rebeca, Raquel
e outras foram mães improváveis que receberam dádivas de homens que se transformaram em heróis nacionais. Cristãos entendem que estes eram recados tipológicos de que o Salvador nasceria de uma mulher e de forma milagrosa. Cada mãe destas foi, na leitura cristã, uma tipologia apontando para o tipo, ou figura maior, de Cristo nascendo da Virgem Maria. No vídeo sobre o Natal, exploramos o texto de Mateus e Isaías sobre a Virgem, suas dificuldades e debates. Confira nos links desse vídeo. O Messias também deveria ser da linhagem de Abraão, como dito em Gênesis 12:3, cujos filhos deveriam ser circuncidados, e este rito era outra lembrança de que o Messias era uma dádiva de Deus e não mérito da carne humana. Todos os descendentes de Abraão deveriam ser circuncidados, pois este seria o sinal de que eram o povo escolhido de onde viria o Messias. Outro aspecto do Messias é mencionado na profecia de Gênesis 49:10, ou seja, o Messias seria tipificado pela primogenitura, portanto seria da linhagem de Judá, que, segundo o texto, deveria estar reinando até vir Siló, um outro termo usado para descrever o Messias. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Gênesis 49:10. A próxima informação sobre o Messias vem de Moisés, que disse em Deuteronômio 18:15 que o Messias seria um profeta semelhante a ele, e sabemos que Moisés é descrito em Deuteronômio 34:10-12 como um profeta como nunca mais houve, como diz o texto, entre aspas, no tocante a todos os sinais e maravilhas que fez por mando do Senhor, fecha aspas. Alguns criticam Jesus de que ele não pode ser o Messias porque não cumpriu os mandamentos, mas como Moisés apresentou os mandamentos de uma montanha, Jesus anunciou no Sermão da Montanha que não veio revogar a lei, mas cumprir. Jesus viveu como judeu e ensinou como judeu. Além disso, como Moisés fez sinais e maravilhas diante de Faraó e do povo hebreu, Jesus fez o mesmo e nós chamamos esses sinais e maravilhas de milagres. Finalmente, os profetas concordavam de que o Messias seria um rei, descendente de Davi, um homem justo, remanescente da linhagem que fora tirado do trono por ocasião do cativeiro babilônico. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23:5. Eis aqui um grande problema para encontrar o Messias em tempos modernos, caso ele não tenha sido Jesus. Como poderá ser identificado o Messias na atualidade? Se o Messias tem que ser da linhagem de Davi, onde está esta linhagem? Por que a linhagem do Messias não está sendo preparada pelos rabinos de todo mundo para reinar? Logo após o cativeiro, temos um descendente de Davi no governo da Judéia, chamado Zorobabel. Mas, conforme os anos avançam, os profetas findaram, não se ouviu falar mais desta família da linhagem de Davi. Ainda no período persa, eles se tornam esquecidos, e quando as guerras dos Seleucidas chegam à Judéia, eles sumiram totalmente, e surgiu uma dinastia de levitas, os Asmoneus ou Macabeus, até Herodes o Grande tomar o poder, nomeado pelo Senado Romano, que subjugou a Judéia. Descendentes desta linhagem ainda existiam até o primeiro século, e seus registros certamente existiam no templo em Jerusalém, mas com a diáspora judaica e com a destruição de Jerusalém no ano 70, judeus foram dispersos, registros do templo queimados, e ao longo dos séculos, embora a cultura e fé judaica tenha sobrevivido, os registros das linhagens da casa de Davi foram perdidos. Os judeus perseguidos por séculos durante o Império Romano, durante a Idade Média e até o Holocausto simplesmente não têm qualquer forma de comprovar que alguém ou algum judeu que se levante dizendo ser o Messias
é o próprio Messias da linhagem do rei Davi. Isso prova que ou a profecia já se cumpriu, ou é impossível se cumprir de forma que tenhamos certeza pelos métodos que a lei e os profetas determinaram para identificarmos esta pessoa. O judaísmo atual segue tendo fé de que o Messias, quando vier, será reconhecido pelos seus feitos. Mas para fazer o que precisa ser feito, ele deveria ser primeiro reconhecido, o que leva a um problema circular. Tratando sobre as linhagens de Jesus, um argumento usado contra a interpretação cristã é que Jesus não tem pai conforme o Evangelho, portanto não pode ser filho de Davi. Segundo este argumento, se Deus é seu pai, Deus não é judeu, portanto Jesus não seria descendente da tribo de Judá. Respeitosamente, eu acho o argumento em si muito estranho, pois seus adeptos estão com isto reconhecendo que Jesus é filho de Deus e não de José. Com isso, estão reconhecendo que José é herdeiro de Davi de direito, cuja linhagem nunca foi questionada pelos discordantes do cristianismo do primeiro século, que tinha acesso aos registros ainda existentes e conferíveis no Templo de Jerusalém. E ainda, se o argumento contra a descendência de José reconhece que Jesus é filho de Deus, o que é maior, Deus ou José? Parece não fazer qualquer sentido argumentar de forma que se nega Jesus reconhecendo que seu pai é o próprio Deus e não José. Outro aspecto deste argumento é dizer que Deus não tem filho, pois Deus é único e, como vemos na cultura judaica, em João 5,18, dizer que é filho de alguém era dizer, na verdade, que era igual a esta pessoa e por isso tentaram apedrejar Jesus por blasfêmia, fato que também comprova que Jesus admitia-se como Deus encarnado. O Salmo 2 fala deste personagem, chamado no verso 2 de ungido, e explica no verso 7 que este ungido é o Filho de Deus. Salmos como 89 e 132 garantem que o mesmo que é chamado de Filho de Deus é também filho de Davi, ou seja, parte da sua linhagem. Esta foi a pergunta de Jesus citando o Salmo 110, que continua sem resposta. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi? Replicou-lhes Jesus, como, pois, Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder a palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Mateus 22, 42 a 46. Mateus e Lucas traçam linhagens, embora existam diferenças entre elas. Normalmente se reconhece que Mateus traça a linhagem até Davi de José, enquanto Lucas o faz por Maria, uma vez que ela também é reconhecida pelos primeiros cristãos como descendente de Davi, além de certamente ter algum sangue dos levitas, pois era prima de Isabel, casada com um levita. Não é estranho, já que a linhagem sacerdotal e monárquica se misturou várias vezes. Mas existem outras maneiras de entender a diferença das genealogias em Lucas e Mateus. Uma delas foi proposta por Juliano o Africano em 220 d.C. E é que Mateus conta a linhagem de José por seu pai verdadeiro e Lucas por Eli, seu pai legal, tratando-se de um caso de levirato. E daí a diferença entre as duas genealogias, de Mateus e Lucas. Existe ainda um entendimento de que o objetivo é teológico, ou seja, Mateus escolheu herdeiros legais do trono, independente de serem ancestrais diretos de Jesus, enquanto Lucas lista a linhagem verdadeira de Jesus. A igreja já sabia desta diferença de nomes desde seu início no primeiro século e no passado pareceu conhecer a resposta de tal maneira que nunca se importou com essa questão. Que Jesus se declarou o Messias, não há dúvidas, pois isto saiu de sua boca quando conversava com a mulher samaritana. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo.
Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. João 4:25. Em Mateus 9:27, Marcos 10:47 e Lucas 18:38, os evangelhos sinópticos concordam que Jesus era chamado publicamente de filho de Davi e aceitava esta referência a si mesmo, claramente identificando-o como Messias. Mateus 21 declara que Jesus foi recebido como rei em Jerusalém, aclamado pela multidão com ramos nas mãos e gritando Hosana ao filho de Davi, citando o Salmo 118, 25 e 26. O que irritou os sacerdotes. E este é um ponto onde vemos que o povo judeu reconheceu Jesus como Messias, mas foram os sacerdotes que o negaram. Sabemos que inclusive Pilatos conhecia a fama de Jesus e o chamou de rei. É errado dizer que os judeus rejeitaram Jesus, pois muita gente do povo acreditava nele e todos os primeiros cristãos eram judeus. Na verdade, a linhagem de sacerdotes deste tempo era corrupta, imposta por Herodes e por Roma, e não era a linhagem correta determinada por Deus da família de Arão. Os sacerdotes do tempo de Jesus, Anás e Caifás, temiam perder seu posto com a chegada do Messias. Em Mateus 26, mostra como eles conspiraram prender Jesus fora das vistas do povo, o que se concretizou numa prisão e julgamento indevido, feito na calada da noite, onde a cidade amanheceu e Jesus já estava condenado indo para o Calvário. Ou seja, não houve a maciça participação popular na condenação de Jesus. Após a destruição de Jerusalém em 70 d.C., os únicos grupos religiosos sobreviventes foram os cristãos e uma parcela dos fariseus, que reorganizaram o judaísmo do qual o judaísmo atual descende. Obviamente, eles tiveram divergências sobre o tema Messias, e o judaísmo, em especial orientado pelo sábio Maimônides, da Idade Média, definiu sua expectativa em relação ao Messias. Entretanto, para o historiador que olha para o primeiro século, compreender algumas destas crenças é até mesmo conhecer como os próprios discípulos de Jesus acreditavam. Eles, por vezes, se frustraram com seu mestre, seja quando ele fugia de ser declarado rei, no episódio da multiplicação dos pães e peixes, ou quando foi preso e morto. A fé apostólica precisou amadurecer e só entendeu da maneira cristã após a ressurreição. Mas antes disso compartilhava uma leitura dos textos messiânicos, tal como ensinavam os rabinos de sua época, esperando um rei guerreiro que expulsaria os inimigos da Judéia. Para o judaísmo de hoje, o Messias deverá reunir as tribos dispersas de Israel e Judá, proporcionando paz. E os textos por eles usados normalmente são Deuteronômio 30, 3-4, Isaías 43, 5-6, Jeremias 23, 7, 30, verso 3, 32, verso 27, Ezequiel 11, 17, 36, 22 a 25, 39, 27 a 29 e Amós 9, 14 a 15. O problema é que estes textos dizem que Deus reuniria os dispersos, mas não diz que o Messias faria isso. Mesmo assim, no vídeo aqui do canal sobre as tribos perdidas, já vimos como isso de certa forma ocorreu. E ainda temos uma condicionalidade no concerto da aliança que indicava que tais tribos deveriam reconhecer a Deus para serem trazidas de volta. É neste sentido que lembramos das palavras de Jesus sobre Jerusalém, mostrando que ele queria, mas não foi correspondido. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mateus 23, 37. Em geral, o judaísmo espera que o Messias possa implantar a paz, e alguns argumentam que, depois de Cristo, muito mais guerra e violência
ocorreu. E, aliás, estas guerras e uma apostasia dos próprios cristãos foi predita em Mateus 24 pelo próprio Jesus, tema desenvolvido nas cartas de Paulo e no livro de Apocalipse de João. Todas as promessas do Antigo Testamento sobre paz, prosperidade e longevidade de Israel estavam submissas ao plano da aliança que previa a fidelidade por parte de Israel, o que nos leva a pensar que todas as promessas dos antigos profetas poderiam ter se cumprido caso Jesus tivesse sido aceito como Messias. Esta condicionalidade não é novidade. Ela está presente na própria aliança em Deuteronômio 30 ou nas profecias de Isaías. Jesus também declarou sua perspectiva de paz quando disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo." João 14, 27. A paz no ensino de Jesus é muito mais do que a ausência de guerra, mas é o triunfo final da vida sobre a morte e o fim do pecado na consumação dos séculos. Neste aspecto, o Messias precisaria restaurar o mundo do pecado e da morte, de forma, segundo o profeta Isaías, que até as feras e os rebanhos pastariam juntos. E isso implicaria numa transformação total da vida na terra, que necessita aspectos sobrenaturais que nunca poderia ser feito por um simples rei à semelhança de Davi, e precisaria alguém com poderes divinos de um Criador. É por isso que o cristianismo entendeu o ministério de Cristo em duas vindas, a primeira como Cordeiro de Deus, cumprindo os ritos do santuário em sua morte, e a outra como Rei, cumprindo as profecias de restauração. Ambos os aspectos existem no Antigo Testamento e às vezes até na mesma passagem messiânica, mas não são contraditórios se separarmos por um espaço de anúncio a todas as nações do Evangelho, para que, conforme as profecias, todos os povos conheçam o Deus de Israel antes que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. Ainda na expectativa judaica, o Messias deveria reconstruir o templo, e os textos citados por judeus são Isaías 56, 6-7, 60, verso 7, 66, 20, Ezequiel 37, 26-28, Zacarias 14, 20-21 e Malaquias 3, 4. No caso destes textos, eles não dizem que o Messias reconstruiria o templo, dizem que o templo seria reconstruído, fato que ocorreu nos dias de Esdras e Neemias, época em que foi composto o Salmo 118, que o povo cantou quando Jesus entrou em Jerusalém no jumentinho, declarando publicamente que eles estavam vendo as profecias de Salmo 118 sendo cumpridas. O profeta Ageu viu o segundo templo e, vendo a tristeza do povo com a simplicidade da segunda casa, prometeu que a glória daquele seria maior do que o primeiro. E como pode ter sido maior se mal foi concluído e foi destruído pelos romanos em 70 d.C.? Malaquias 3:1, o último profeta do Antigo Testamento, vendo o segundo templo, menciona que o Senhor viria àquele lugar. Zacarias 9, verso 9, diz que esta visita seria feita pelo rei Messias, justo e salvador, chamado também de mensageiro da aliança, que entraria montado num jumentinho, e Ezequiel 44, 1-2, diz que o caminho da porta que olha para o oriente, chamada de Porta de Suzã, depois Porta Dourada, estaria fechado após o Senhor entrar por ela. Depois da morte de Jesus, a porta permaneceu intocada por um tempo, mas quando os romanos destruíram Jerusalém em 70 d.C., esta porta ainda foi preservada com restos do muro, e séculos depois os muçulmanos, sabendo de uma crença popular entre os judeus de que seu rei entraria por aquela porta, além de fechá-la, fizeram um cemitério ali, inutilizando aquele lugar para um sacerdote Messias que já não poderia acessar o templo por este lugar devido às leis rituais, de não poder tocar em cadáveres ou passar num local como esse. A porta oriental de Jerusalém permanece trancada e inutilizada para rituais, apontando que tal profecia se cumpriu
e não pode se cumprir caso surja alguém reclamando ser o verdadeiro Messias. Estas profecias mostram que é impossível o rei Messias surgir depois de 70 depois de Cristo, pois aquele templo, o mesmo que Jesus visitou em pessoa, aquele que Zacarias profetizou que o Messias passaria por ele, foi destruído, impossibilitando a profecia de ser cumprida, a não ser em Jesus. Um terceiro templo não parece ser viável devido à política atual, e ainda que venha a existir, não será o mesmo que Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram, o qual o Messias visitaria. Com tudo isso, os cristãos seguem aguardando o retorno do Messias, enquanto os judeus seguem aguardando a sua chegada. Na atualidade, a expectativa messiânica segue sendo múltipla dentro do judaísmo. Judeus reformistas tendem a interpretar que tudo é alegórico e não existe uma figura pessoal que reinará sobre todos. O judaísmo rabínico crê no Messias cumpridor das promessas literais das Escrituras. O judaísmo conservador dá liberdade para os judeus para entenderem conforme seu intelecto permitir, seja da forma reformista ou rabínica. Existem ainda alguns grupos judaicos que buscam em seus próprios sábios e líderes a identidade do Messias. Em questões de fé, devemos respeitar a todos e aprender uns com os outros através do diálogo. Mas em comum, estas duas grandes religiões, o judaísmo e o cristianismo, têm a esperança de que um Salvador restaurará este mundo e guiará os povos ao conhecimento do único Deus.